Estão de volta aos campeonatos estaduais e com eles muito barulho por nada, né? Mais de 31 mil torcedores foram a Itaquera ver Corinthians 1, São Caetano 1. Gol de empate no finalzinho. Bem, foi bastante para que torcedores de outros times insinuassem que a arbitragem esticou o jogo até o Corinthians empatar. Enfim, qual a relevância desse jogo para esse campeonato, né? Uma competição enfadonha, arrastada, em que muitos jogos não valem nada, até que cheguemos à fase final, quando aí sim tem o mata-mata, os grandes se encontram, geralmente, eventualmente com um intruso ou outro dos times pequenos ou do interior, e aí você tem a definição do campeonato. Não muda nada. Alguns corintianos irritados reclamando da atuação da equipe. Convenhamos, né? O Fábio Carille acabou de voltar, ou seja, o técnico reinicia a montagem de um time, jogadores novos, alguns nem estrearam, já querem que o time esteja jogando por música. Convenhamos, não é assim. E não vai jogar por música porque não é um elenco para isso tudo. Mas pode sim ser um time competitivo, certamente será melhor do que o do ano passado, que era muito fraco, embora tenha chegado até a Copa do Brasil, até a final da Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, mais de 46 mil pessoas viram o Flamengo 2, Bangu 1. O primeiro gol do Flamengo foi um gol irregular. A bola saiu, na sequência surgiu um pênalti bem marcado, mas na origem do lance houve uma irregularidade. Ou seja, a jogada deveria ter sido interrompida antes. Isso foi bastante para que fosse feita uma barulheira danada, como se esse jogo decidisse o campeonato. Não decide nada. É um jogo também enfadonho, de um campeonato arrastado, que atraiu tanta gente ao Maracanã, como aconteceu em São Paulo, muito mais pela saudade das duas torcidas com relação aos seus times e também com relação com a expectativa criada, né, com contratações e ânimo aí para a temporada que está começando. Não foi o campeonato, o confronto, o duelo, o adversário, nada disso que atraiu essa gente toda para esses dois jogos. Aí surge toda essa discussão, porque é ajudada na arbitragem, não sei o quê. Acontece, claro que acontece aqui, acontece em outros lugares, acontece com todos os times grandes, acontece contra os grandes também. O próprio Flamengo foi prejudicado no ano passado, na primeira rodada do Brasileiro, naquele famoso pênalti em que a bola bateu no rosto do Everton Ribeiro e foi marcado na penalidade para o Vitória. O Flamengo venceu por 1-0, teve um jogador expulso, tomou o gol de empate e terminou empatando 2-2. Então, calma, né? É só um começo de campeonato, é muito barulho por nada. O fato é que o Flamengo tem um time do ano passado numa base, poderia apresentar mais, isso tentando aí traçar um paralelo com o Corinthians, né? Do que apresentou, a atuação deixa a desejar, mas também é um começo, o Abel acabou de chegar, não dá para esperar muita coisa assim de cara, né? Julgar o Rodrigo Caio já por um jogo, convenhamos, é muita pressa, é muita falta de assunto. Coisas mais importantes podem ser discutidas, como, por exemplo, até o tema da minha coluna da Gazeta do Povo, nesse domingo, e que está lá no ar, no site gazetadopovo.com.br, e onde eu abordo o seguinte: times como o Borussia Dortmund tiveram 100 dias entre o último jogo da temporada passada e a atual temporada europeia. 100 dias. Equipes aqui no Brasil, como o Atlético Paranaense, tiveram 38 dias. Entre a última partida que fez na temporada passada, que foi a final da Copa Sul-Americana, e agora a abertura do Campeonato Estadual. Em geral, os times brasileiros tiveram 40 e poucos dias entre o final da temporada passada e o início dessa agora com os estaduais. Como é que alguém quer que times cheguem mais arrumados? Na Europa não chegam arrumados na primeira rodada do Campeonato Nacional, ainda mais aqui com essa bagunça de calendário. Esse é um tema muito mais importante que merece ser discutido do que, convenhamos, superestimar, supervalorizar a primeira rodada de Campeonato Estadual. É muita falta de assunto. Acho que temos aí temas mais importantes que podem ser abordados do que ficar discutindo esse tipo de coisa no começo de campeonato, em jogos que sequer deveriam existir nesse momento. Deveriam acontecer mais adiante em campeonatos mais enxutos, que não ocupassem 3 meses do calendário, que são ocupados pelos campeonatos estaduais, que vão se estender aí por longas semanas com palpitantes debates sobre o nada. Ok? Valeu, saudações!